Olá, pessoal! Hoje estamos aqui na nossa versão gravada do Selecionabilidade. Eu estou hoje sozinho aqui, Adriano Garcia, aqui no JC Esportes, para falar com vocês sobre o desempenho da seleção brasileira na partida contra Camarões, né? O jogo que aconteceu nesta sexta-feira, encerrando a primeira fase da Copa do Mundo. A seleção acabou sendo derrotada pelo placar de 1-0, uma escalação reserva, né? E para deixar claro nesse começo aqui de análise, fui favorável, sou, mesmo com o resultado de derrota, favorável a que a seleção brasileira tenha escalado um time completamente reserva, né? É importante a gente ter em mente que não temos de ter a vaidade, e este time era um time capaz, se tivesse acertado o que tentou de vencer a seleção de Camarões. Então a gente não pode ter a vaidade de nós vamos ter que fazer uma campanha melhor do que todo mundo, nós vamos ter que atropelar todo mundo. Não é esse o pensamento que nós temos que ter. Nós temos que ter o pensamento de que a seleção brasileira tem, já na segunda-feira, menos de 72 horas depois, um jogo que pode tirar o Brasil da Copa, pode trazer o Brasil de volta para a Copa, ou pode classificar, evidentemente, que é o que nós desejamos, o Brasil para uma fase de quartas de final, né? Então, o Brasil tem, já na segunda-feira, no mesmo horário de hoje, no mesmo horário desta sexta-feira, nós estamos gravando o vídeo ainda nesse dia desta sexta-feira, o Brasil tem 3 dias depois, no mesmo horário, um jogo decisivo, um jogo de oitavas de final, um jogo que, se perder, está fora. Então, nesse sentido, evidentemente que é aprovada a escalação do time reserva por parte do time, por parte do Tite, para enfrentamento da seleção de Camarões. E aí, o que acabou levando à derrota? Eu repito, este time que foi levado a campo pelo técnico Tite, ele era um time plenamente capaz de vencer a seleção de Camarões, mas acho que houve um afobamento muito grande dos jogadores que estavam em campo, ao mesmo tempo que estavam afobados, não estavam escolhendo o melhor momento do passe, o melhor momento da finalização. Eu tive um misto de sentimento. Eu sempre tento tirar essa questão de falta de garra ou não, porque quem está em campo é que sabe a garra que está tendo ou a garra que não está tendo. Não posso ficar avaliando de fora que os caras menosprezaram. Eu acho que no começo do jogo, eu sinto que houve um certo entendimento de que o resultado poderia sair a qualquer momento. E aí, com o passar dos minutos, o time brasileiro viu que a coisa não era assim, que o time de Camarões estava dando a vida em campo e começaram a ficar muito nervosos, né? E aí começaram a tomar decisões erradas, muito afobados e tal. Isso fez com que a seleção brasileira perdesse muitas oportunidades criadas contra a seleção de Camarões, que também estava jogando com o coração a cada bola, né? Que o Brasil procurou pouco o Gabriel Martinelli, principalmente durante 70% da partida, né? Foi procurar o Gabriel Martinelli mais no terço final da partida. Acho que isso foi um problema. O Brasil estava procurando muito o Antony jogando bem, mas tomando algumas decisões equivocadas no terço final, né? O Tite, ele colocou o Fred como titular, o que indicava que o Bruno Guimarães poderia estar ganhando a posição em relação ao Fred, mas o Bruno Guimarães, ele teve a oportunidade de entrar posteriormente, e aí entrou muito mal. Aí ele não entrou bem na partida, cometeu erros bobos que atrapalharam também a seleção brasileira. Acho que, com o passar dos minutos e o placar em 0-0, esses jogadores reservas tendo a responsabilidade de mostrar serviço para o Tite, acho que a tensão que atrapalhou a seleção brasileira, né? O Gabriel Jesus foi próximo do Gabriel Jesus
que nós estamos vendo e gostando muito de ver com a camisa do Arsenal, né? Ele está indo muito bem com a camisa do Arsenal, mas faltou ele ser esse Gabriel Jesus decisivo nas partidas, incisivo, que parte para cima contra a seleção de Camarões. Acho que, infelizmente, a camisa da seleção brasileira acaba pesando um pouco as costas do Gabriel Jesus, né? Ele tem tempo, ele já está demonstrando no Arsenal que tem qualidade para passar por cima disso, né? Eu acho que ao lado do começo dele no Palmeiras, ele está vivendo o melhor momento da carreira dele com a camisa do Arsenal, mas eu acho que, em termos de seleção brasileira, ele precisa ainda passar um pouco por cima disso, né? É, nós tivemos um tópico de destaque que eu queria falar para vocês, Daniel Alves, ele não comprometeu, foi um jogador consciente do que o jogo pedia a ele, ele não esteve tão presente assim no ataque, mas ele mostrou que é um lateral. Eu deixo claro, eu não convocaria o Dani Alves, né? Evidentemente, mas a ida dele à Copa do Mundo, para além de preferência do Tite, mostra o problema que nós temos na função de lateral direita no Brasil nesse momento, né? Os jogadores que jogam aqui no Brasil que poderiam ter possibilidade, o Fagner e o Marcos Rocha, né? Fizeram uma reta final de ciclo muito ruim, com muitas lesões, aparecendo pouco pelas suas equipes, Corinthians e Palmeiras, respectivamente, né? Nós temos o Rodinei, que até outro dia era motivo de chacota e fez uma boa reta final de Campeonato Brasileiro com a camisa do Flamengo, o Rodinei, mas acho que não tem nível para jogar em seleção brasileira. E aí você tem um cara que eu, por exemplo, convocaria, mas não tenho confiança nenhuma também. Talvez eu nem convocasse, o Emerson Royal. Acho que falta muito ainda ao jogador que veste a camisa do Tottenham, né? Acho que ainda falta muito para ele ser um lateral de seleção brasileira e já esteve também no momento melhor na carreira do que está hoje, vivendo com a camisa do Tottenham. Talvez eu o convocasse se eu estivesse. Eu não tenho capacidade para isso, né? Mas se eu estivesse no lugar do Tite, talvez convocasse o Emerson, talvez nem convocasse o Emerson, me contentasse com a presença do Éder Militão, e do Fabinho, que também já executou a função de lateral direito, e aí poderia convocar um jogador a mais para o meio, mas fato é que é um problema dessa função de lateral direita, a questão do Dani Alves, né? Isso nos traz ao nosso próximo tópico, que é a questão das lesões, né? As lesões acabaram virando problema, as laterais, né? Acabaram virando um problema mais grave com essa lesão do Alex Telles, né? A gente não sabe até que ponto já estarão com condições plenas de jogo o Danilo e o Alexandro, né, para a partida de segunda-feira contra a Coreia do Sul. E aí, nesse sentido, né, eu vou dizer primeiro o que o Tite deve fazer. Caso aconteça de eles não estarem à disposição, acho muito difícil que o Alexandro esteja de volta, né? O Danilo já está com um estágio de recuperação melhor, mais evoluído do que o Alexandro. Pode jogar Danilo e o Daniel Alves, no entendimento do Tite, indo para a lateral esquerda, ou mesmo o Daniel Alves na lateral direita e o Danilo na esquerda. Com o Tite, não, mas o Daniel Alves já foi lateral esquerdo na seleção brasileira, né? Teve num tempo, em ciclos anteriores, em que o Maicon jogou na direita e o Daniel Alves jogou na lateral esquerda. O Danilo está acostumado a jogar pelo lado esquerdo também, mas como zagueiro, né? Não tanto como lateral, mas como zagueiro na equipe da Juventus. São variações que o Tite pode escolher, mas acho que ele deve colocar os dois caso o Alexandro não esteja à disposição. Caso nenhum dos dois esteja à disposição, aí fatalmente você vai ter o Éder Militão do lado direito, o Daniel Alves deve jogar do lado esquerdo. Acho que o Tite não vai optar por botar o Marquinhos de lateral. Acho que o Tite não vai optar por botar o Marquinhos ou o Fabinho de lateral. Acho que o Daniel Alves, ainda que não tenha sido brilhante
deve ter ganhado pontos com o Tite para jogar na segunda-feira contra a Coreia, a menos que o Alexandre esteja de volta, o que eu acho difícil de acontecer. Se o Alexandre estiver de volta, aí, evidentemente, que não joga o Dani Alves. Eu tenho a impressão de que o Danilo volta, mas vamos aguardar, claro, nós estamos gravando isso ainda nesta sexta-feira em que ocorreu esta derrota do Brasil para Camarões por 1-0, então pode ser que nós tenhamos novidades positivas aí na sequência dos dias deste sábado e deste domingo. A seleção vai fazer só um treino coletivo, efetivamente, né? Este sábado e este domingo, que antecedem esta partida na segunda-feira, às 4 da tarde, contra a seleção da Coreia do Sul, em que, claro, a seleção brasileira é amplamente favorita contra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um time aguerrido, é um time rápido, tem também a bola aérea, o Cho é um jogador perigoso, já mostrou isso nessa Copa do Mundo. Portugal quis levar em banho-maria, tomou a virada, então eu acho que a seleção brasileira tem condição de fazer uma frente no placar, mas se chamar a Coreia para cima, corre risco de tomar um gol. Eu acredito plenamente na classificação da seleção brasileira, mas não pode dar moleza para a Coreia. A gente tem ainda uma, entre aspas, sorte do Son estar com problema, né? Ele vai fazer uma cirurgia na face depois da Copa do Mundo. Não está 100%. Imagina jogar com dor na face, né? Tem até um meme que está rolando que eu acho até de mau gosto, né? O Son fazendo cara de choro ali. Muito provavelmente é a dor que o Son está sentindo, né? É o principal jogador da seleção sul-coreana. A Coreia do Sul, apesar de estar nas oitavas de final da Copa do Mundo, isso ser um grande feito, já teve seleções melhores do que essa, né? Mas todo cuidado é pouco contra a seleção da Coreia do Sul. Se o Brasil entrar em campo consciente, ciente das suas qualidades, como entrou nas partidas anteriores, sem a insegurança com a qual entrou dessa partida, e claro que o time vai ser completamente diferente, vai voltar o time titular da seleção brasileira, eu acho que o Brasil tem condições de passar pela Coreia. Nada é tranquilo numa Copa do Mundo, mas passar pela Coreia sendo melhor e conseguindo o resultado de vitória que vai colocar o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, né? Então, isso. Eu acho que um resultado como esse é desagradável, né? Evidentemente que é um resultado desagradável. Ele é com o time reserva, mas ele, querendo ou não, já teve lá o Daniel Alves falando com a Globo, que liga, que tem que ficar mais atento, e tem que ficar mais atento mesmo, mas este resultado e a maneira com que estes jogadores que tiveram oportunidade se portaram em campo, a maioria deles, né? Eu acho que o Everton Ribeiro até que entrou bem, o Pedro entrou relativamente bem, acho que faltou uma movimentação para buscar o pivô como ele busca na equipe do Flamengo, mas em trocando em miúdos, eu entendo que a maneira um tanto quanto atabalhoada como a seleção brasileira jogou contra uma seleção de Camarões que estava jogando, dando a vida, e o Aboubakar conseguiu fazer o gol, né? Depois de tudo que ele passou lá no Porto, foi encostado lá no Futebol Clube do Porto, né? Aquela história que quem acompanha o futebol português conhece. Eu acho que não pode deixar se abater, né? Acho que recuperar a confiança, o time brasileiro tem que ter a consciência da capacidade que tem esses jogadores que entraram. Acho que o Gabriel Martinelli, por exemplo, foi um jogo bom para ele. Eu acho que poderia ter sido um jogo melhor para o Antony e para o Rodrigo, mas não, mesmo estes jogadores que podem, muito provavelmente, ser utilizados. Acho que o Gabriel Martinelli, por exemplo, ganha muitos pontos com o Tite, apesar de ter sido pouco procurado, sobretudo ali 60, 65, 70 minutos de jogo, ele foi pouco procurado, foi ser procurado mais na reta final, quando o Brasil queria muito sair com o resultado de vitória. Acho que manter a confiança, recuperar a confiança. O futebol, ele é confiança. Com confiança, o ruim vira médio, o médio vira bom e o bom vira ótimo. Os jogadores da seleção brasileira são ótimos, são bons, são excelentes. Eles podem, com confiança, render ainda mais. Então, não deixar que a confiança se abale. Esse é o desafio da seleção brasileira. Depois de uma atuação confusa contra a seleção de Camarões, o Brasil poderia ter sido a única seleção
a ser 100% na fase de grupos da Copa do Mundo, acabou não sendo nenhuma seleção foi 100% nessa fase de grupos da Copa, o que denota, evidentemente, a loucura que está sendo essa Copa do Mundo, no momento em que não é comumente, a meio de uma temporada, com jogos mais apertados entre si, vai acabar 3 dias antes do que geralmente, vai ter 3 dias a menos de duração do que geralmente tem uma Copa do Mundo. Todos esses são fatores, muitas lesões, né? Até por estar em meio de temporada, geralmente você tem os jogadores não chegando lesionados ou estando mais descansados, porque a Copa acontece ao fim da temporada europeia, então geralmente você tem até quem está lesionado tem um tempo maior de recuperação, tem a possibilidade de entrar. Isso não acontece nessa Copa do Mundo, por ser uma Copa do Mundo atípica no Catar, mas eu acho que, diante de tudo que nós vimos, a seleção brasileira continua bem. Eu não sou daqueles que vai dizer que o Brasil vai ser hexa, que o Brasil é ultra favorito para ser hexa. Ainda não acho que é, apesar dos grandes que já caíram aí, né, de grandes adversários que já caíram, que já mesmo os que não caíram, aqueles que tiveram sérias dificuldades nesta Copa do Mundo, mas eu acho que é um bom caminho da seleção brasileira. Tem uma ou outra discordância em relação ao Tite, evidentemente que tem, mas eu acho que a seleção brasileira é bem conduzida e que o técnico Tite tem repertório tático para ter um bom caminho para essa seleção brasileira e que a seleção brasileira seja efetivamente candidata ao título e, consequentemente, ao hexacampeonato nesta Copa do Mundo do Catar. É isso, então, que eu queria conversar com vocês sobre a atuação da seleção brasileira. Eu peço encarecidamente que você deixe o seu like. Se não for inscrito ainda, inscrita, faça a sua inscrição no canal. E é muito importante que você dê a sua opinião sobre os pontos que eu trouxe aqui neste vídeo. Deixe o seu comentário, a gente lê e responde assim que a notificaçãozinha do seu comentário chegar para a gente, tá certo? O quanto antes, a gente sempre está de olho, sempre esperando o seu comentário. É muito importante que você que nos acompanha dê o seu feedback, né? Dê o seu like e deixe o seu comentário, né? Com o seu comentário que a gente vai cumprir a nossa ideia aqui, que é estabelecer um debate sobre a seleção brasileira nesta Copa do Mundo do Catar e sobre a seleção brasileira sempre. Esse é um programa itinerante, ele não é só em época de Copa do Mundo. Sempre que a seleção brasileira está em campo, tem uma nova competição, a gente está aqui no JC Esportes com selecionabilidade, tá certo? É isso. Muito obrigado. Eu sou Adriano Garcia, este é o JC Esportes, a emoção na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Um abraço.